encadeamento, encaixe, alternância. É este o título do episódio 36 de Pensamento Mix. Falaremos sobre estas três coisas na perspectiva da narrativa. Encadeamento é quando se conta a história conforme a vida normal é, conforme o tempo corre. O tempo avança, o tempo cresce, o tempo sai de 1 a infinito, ou sai de infinito sai de menos infinito a infinito. Então, o encadeamento é quando se conta a história de forma normal. O homem nasce, cresce, apaixona-se, tem filho, envelhece e morre. O encaixe é quando conta-se a história de forma normal, no entanto, há uma parte em que se pausa para se encaixar uma outra parte da história, que seja do futuro ou do passado, mas que revele acontecimentos sobre a história. Por exemplo, o homem nasce, cresce, apaixona-se, recua-se antes dele nascer, como é que foram os seus pais, os seus avós, depois voltamos onde paramos na história, damos continuidade, ou podemos avançar para o futuro, onde já estão os seus bisnetos adultos, e depois volta-se de novo para a história de onde paramos. Encaixe. E depois temos a alternância. A alternância é quando contamos a história de forma normal, no entanto, existe uma pausa para um outro capítulo em que uma outra personagem ganha destaque, é ela que põe a sua voz, no entanto, conta a sua história, dando informações sobre a outra história. Vamos contar a história do ponto de vista do A, continuamos, depois paramos do ponto de vista do A, metemos uma história do ponto de vista do B, no entanto que tem também a ver com a história do ponto de vista do A. Essa alternância, essa mudança de se contar a história. Eu devia ter pensado em exemplos mais simples, mais diretos, mais concisos, no entanto a mente não permitiu. Mas esperemos que seja fácil. Depois é um vídeo, o vídeo pode ser repetido, pode-se ver vezes e vezes sem conta, para entendermos a diferença entre encadeamento, encaixe e alternância. O que nos mixa então esses três conceitos de narrativa? Que tipo de vida temos nós? Será que somos eletrons encadeados? Somos prótons encaixados? Ou nêutrons alternados? Como é que é a nossa vida? Eletrons encadeados, podemos pensar no tipo de pessoa que é negativa de forma contínua. O pensamento é só sobre negatividade, sobre aquilo que é negativo. Há algum proveito em se ser assim? Provavelmente há. Pensar em coisas negativas faz com que nos protejamos, faz com que tenhamos medo, faz com que criemos coisas de precaução. No entanto, ser continuamente negativo pode nos fazer mal. E se não fizer mal a nós, pode fazer mal às pessoas à nossa volta. Ninguém gosta de ouvir só coisas más. E se aquilo correr assim? E se estragar aquilo? E se morrer aquele? Ninguém gosta dessa constante forma de agir de eletrons encaixados. Em eletrons encadeados. Os prótons
encaixados são aqueles que são positivamente bons e se encaixam e entram na vida dos outros. Há pessoas que, querendo ou não, o mosquito queria encaixar-se aqui positivamente para ele, negativamente para mim, por causa do paludismo e tive de eliminá-lo. Não eliminei, infelizmente. Os que são protões encaixados são positivos, né, encaixando-se na vida de outrem. Há pessoas que podemos conhecê-las quando tivermos 8 anos, quando tivermos 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas vão ter um impacto sério na nossa vida, vão nos mudar seriamente. Pode ser num acontecimento de 5 segundos, acontecimento de 9 meses, acontecimento de 1 ano, depende do tempo, mas há pessoas específicas que nos influenciam positivamente para o bem. Elas se encaixam na nossa vida em um momento em que estávamos a precisar, tínhamos um vazio que precisava de ser preenchido com coisa positiva. Há professores assim, há alunos assim, há amigos assim, há estranhos assim, e precisamos deles. Mas ser um protão de encaixe na vida dos outros, quando eles são estranhos para nós, pode ter um feedback mau para quem já nos conhece há muito tempo. Porque há vezes que menosprezamos quem vive na nossa casa, anos e anos, meses e meses conosco, quem já convive conosco há muito tempo e decidimos estar a ajudar estranhos. É bom que se ajude estranhos, sim. É excelente que se ajude estranhos. Mas temos de ser uma força positiva, necessariamente, primariamente na nossa casa, na nossa zona de conforto, naqueles que nos rodeiam. Existe essa necessidade. Há também aqueles que são neutrons alternados, são hipoteticamente bipolares ou são neutros em tudo. Não querem saber de nada, aparentemente, mas logicamente que há coisas que lhes interessam. Quem parece não ligar para nada pode estar a sofrer de uma doença grave. Ou as coisas que o rodeiam já não lhe interessam o suficiente e tem de criar coisas novas. A necessidade de se estudar, de se acompanhar as pessoas que se isolam muito, as pessoas que riem pouco, as pessoas que normalmente fazem as mesmíssimas coisas, passam a maior parte do tempo no quarto, assistindo a coisas, fazendo coisas, porque para que essa neutralidade, essa falta de usar o fogo, o calor da brasa neles com os outros e usar apenas o calor para si mesmo pode criar coisas más. A humanidade precisa de estar junta. Não há benefício grande em nos isolarmos. É realmente grave. Então, esses 3 tipos de pessoas, naturalmente, são necessários. Tem de haver quem é positivo, tem de haver quem é negativo, tem de haver quem é neutro. Mas não sendo sempre negativo, não sendo sempre positivo, não sendo sempre neutro. Tem de existir alternância, tem de existir encaixe, tem de existir encadeamento nesses 3 tipos de pessoas. Para pensarmos em algo que nos mude, nos possa levar a diferenciar-nos, sendo nós mesmos, mas não sempre os mesmos, podemos ler
coisas novas. Olha, uma das coisas novas que eu li foi sobre a figura de estilo eco. É engraçado, é uma figura de estilo chamada eco. Eco é quando se repetem os mesmos sons em palavras diferentes no mesmo verso. Como, por exemplo, ao vão da porta vão em vão. Eles não são de teoriçãos. E também tem poliptoto e homoptoto, que depois pode-se ver. Eles não são de teoriçãos, ao vão da porta vão em vão. É o mesmo ão, em palavras com significado diferente, são do verbo ser, são de sanidade, é que cria um eco. É interessante também escrever-se poemas assim, e quem não é escritor pode criar uma outra coisa, né? para se diferenciar a ele mesmo. Eu mesmo sendo encadeado, sendo encaixado, sendo principalmente alternado. No entanto, esse eco pode também nos remeter àquela mulher que ficaria com Narciso. Falamos já sobre mitologia grega ou romana. Eco é alguém, uma mulher que foi condenada a repetir as palavras de outros, nunca as suas próprias palavras. Se formos alternados, encadeados, encaixados, mas com conhecimentos de outrem, só repetindo várias vezes o que outros disseram, é grave. Existe essa eco em muitos de nós, na maioria de nós. Quando se fala sobre um assunto, normalmente o que sai da nossa boca são críticas. E no país tal se faz assim, por que não fazermos assim também? A ideia é boa, mas ser sempre de comparações de outros países, para quê? Existe morte, doença noutros países. Há coisas graves em todos os países. A coisa mais grave que existe em toda a Terra é a existência de pessoas que ganham milhões e milhões por chutar uma bola, lançar uma bola, enquanto há pessoas que morrem à fome, pessoas com 10 filhos, 15 filhos. Ninguém lhes mandou ter esses filhos, no entanto eles são pobres. Como se cria concursos, prémios com milhões e milhões para alguém que faz uma coisa, alguém que talvez nem gaste todos os milhões na sua vida, enquanto há pessoas com fome. Os alimentos que a terra produz, onde é que estão? A humanidade existe há mais de 6.000 anos, no entanto, continua encadeada. Não há alternância nesse comportamento de birita, de meço para o cumbu, para o quitade, para o lombongo. Sempre a mesma coisa, sempre sendo eletrão encadeado. Para quê? Para quê? Porque não se alterna isso. A forma como os professores nos treinam, como os encarregados de educação nos treinam, os pais nos treinam, as mães nos treinam, é para criticar, é para romper, falando em rap, é para romper o outro sempre, porque não rompemos a nós mesmos. Porque não fazemos um beatbox para a nossa insanidade, a nossa falta de crescimento? Por que é que não nos fechamos a nós mesmos num quarto e nos surramos? Humanidade, não estás a andar bem. Por que ser sempre os outros os culpados?
Pensar alternadamente é muito bom. Às vezes, quando se fixa nisso, a pessoa, quando é encadeada, também é bom para ganhar mestria. É bom. Por exemplo, conheço alguém, continuamos a falar sobre eco, sobre repetição em figura de estilo e também sobre aquela que só repetia a voz dos outros. Agora perdi-me na minha própria ideia. Pronto. Avançando. Essa eco, depois eu me lembro o que eu quis falar. Essa eco também nos remete a Narciso, porque ela iria ficar com Narciso. Narciso é sobre ego, é a personificação do egoísmo. Apaixonado por si mesmo. Ai, o amor, ai, sou tão lindo. Estamos encadeados nisso, estamos encaixados no ego, na paixão por nós mesmos. Se ficarmos aqui, cada um de nós, sozinho, sem os outros, o que é que temos feito? Qual é o ganho que nós temos? Nós podemos pensar, agora me lembrei, eu conheço alguém, e esqueci-me de novo, que diz que o seu sonho é ser o melhor do mundo. Por que é que o seu sonho é ser o melhor do mundo? Porque é algo impossível. Então, por que é que ele quer ser o melhor do mundo se é algo impossível? Exatamente porque é algo impossível. Porque se for impossível, ele vai continuar a fazer coisas para alcançar o impossível. Vai lutar, vai encadear, vai encaixar, vai alternar. E vai fazer grandes coisas, melhores coisas, por causa disso. Imaginando que ser o melhor do mundo é o ponto 100, ele vai pelo menos sair do 1 até o 20. Sabe que nunca vai chegar ao 100. Mas se ele pensar que nunca vai chegar ao 100, vai lhe dar força para sair do 1 até o 20, pelo menos. E vai encadear, encaixar e alternar em muitas coisas. É disso que estamos a precisar. Precisamos de alguém que procura por ovos de porco. Coisa impossível de ser encontrada, mas coisa que pode nos ajudar a encaixar, a alternar e encadear de forma negativa, positiva e neutra. Em tudo, política, ciência, relações interpessoais, há isso de negatividade, positividade e neutralidade, porque somos todos feitos de nêutrons. Se somos todos feitos de nêutrons, então a vida toda está abarcada, embarca, a vida toda embarca nisso. Então, por que as críticas? São necessárias críticas, sim. Mas não toda hora. É necessário que se critique para que se melhore. Mas a melhoria é eterna. Ainda que se faça tudo o que todos pensam, na mesma vai haver algo que vai necessitar de ser feito. E é isso que dá vida à coisa. É esse choque, essa atração de neutrão, próton, eletrão que cria a vida, que nos avança. Mas não devemos pensar que estamos bem assim. A ideia de superioridade, de ser melhor, impossível. Há pessoas a pensar em muita coisa, há pessoas a escrever muita coisa. Coisa interessante, coisa digna, a meu ver. Coisa digna de ser lida. Coisa digna de ser pensada, de ser ouvida. Mas essas coisas dignas saem da mente dele. Ele é que pensou, ninguém lhe pediu para pensar. Então, para que cobrar por algo que você que pensou, ainda que seja excelente? Para que cobrar? Por que não fazer de forma grátis? Por que não dar de forma grátis? Porque existe família em casa, mulher, filho, marido, avó, mãe, pai, que deve ser alimentado. Mas se houvesse menos
dramatização do capital, menos teatralização do dinheiro, essa pedestalização do dinheiro, provavelmente existiria muita coisa melhor a ser encadeada, encaixada e alternada. Há necessidade de se fazer isso. Consegui chegar ao minuto 20 porque não estava a olhar no tempo e consegui finalmente chegar ao minuto 20. Vou tentar chegar ao minuto 30. No entanto, já que vi que está no 20, talvez a mente deixe para outro pensamento mix. Mas é interessante pensar em coisas assim. Muito interessante. A nossa mente precisa de paz. A nossa mente precisa de entender que o outro me entende. Que o outro está aí para criar guerra, para criar paz, para criar tristeza, para criar alegria, mas para o crescimento. A humanidade fará lixo. A humanidade fará coisas boas. Mas, desculpem, tudo para crescimento. Por mais que se fale, por mais que se demonstre o caminho certo a ser seguido, ainda vai haver pessoas que só vão ser críticas, pessoas que só vão elogiar, pessoas que vão se abster. Vai continuar a haver isso. A necessidade de existir isso por causa do progresso da humanidade. A humanidade progride sim, para onde não se sabe, por causa do que se faz com os outros. Bilhões e bilhões de pobres. Quantos são ricos? Quantos têm uma alimentação digna diariamente? Quanta comida é deitada fora diariamente? Mas, mais importante, quanto conhecimento é escondido ainda? Quanto conhecimento? Na tua geração, na minha geração, quantos morreram sem demonstrar o seu trabalho? Vão continuar a existir pessoas que não vão mostrar o seu trabalho. Por quê? Porque há uma ideia, é um termo que eu aprendi agora, mas parece ser ofensa, uma ideia prolixa de se ser o melhor, de se alcançar o patamar, de se alcançar o sucesso. Este sucesso pregado, propalado pelo mundo, é um sucesso estranho, é um sucesso que te aparta das pessoas que tu amas. Então, pregue, faça sucesso na tua família. Faça sucesso diante das pessoas que te entendem, das pessoas que vivem contigo, conhecem os teus pontos fortes, fracos, o teu lado mau, a tua inveja, o teu cinismo, a tua gaguez, a tua arrogância, conhecem tudo, conhecem os teus defeitos, tudo, mas estão ao teu lado. Essas merecem o teu sucesso familiar, o teu sucesso amistoso. Essas vão te reconhecer sempre. Ainda que venham depois a se descobrir coisas mais, porque para ser o melhor do mundo das pessoas que amas, vais errar, porque existe neutrão, eletrão, protão na tua vida. Existe encaixe, alternância e encadeamento na tua vida. O melhor do mundo não é aquele que não erra. O melhor do mundo cria lágrimas, cria sofrimento, mas se refaz, levanta, renasce, corvo dourado, fênix, sai das cinzas. O melhor do mundo dramatiza para o bem. O melhor do mundo és tu, o melhor do mundo sou eu, mas do mundo da nossa casa. Quanto sucesso temos na nossa casa? Somos daqueles que, quando chegamos, as pessoas se escondem, as pessoas riem falsamente, as pessoas zombam ou nos recebem com abraços, nos recebem com beijos. Precisamos de alternar, encadear e encaixar essas coisas.
Sucesso é lá em casa. Há pessoas que não estudaram nada academicamente, mas têm sucesso grande na vida daqueles que estudaram muito. Os nossos avós, nossos bisavós, amamos-los muito. Porque não estudaram na escola, estudaram na vida. Escola é coisa do homem e mulher. Homem com H maiúsculo. O homem que inventou isso de escola. Mas antes da escola já existia a vida. A vida já ensinava muita coisa e ensina muita coisa. Há pessoas que só estudaram a vida. Por mais que você estude ciência e não estudes a vida, não vais entender nada. Vais estar mal. Vai ser pedra de tropeço para os outros. Vai ser mal encarado pelos outros. Vais se sentir afastado pelos outros, como se a culpa fosse deles e não tua. Quando tu mesmo é que não dás o calor, não transmites energia para ser atraído. Se os outros só são eletrão, próton, tu és neutrão, mas muito longe, a tua energia não está a dar, não está a dar. Se não está a dar, deve-se mudar. Se estudar muito coisa acadêmica, se vir muitas letras, muita somatognosia, muita somatoagnosia intelectual, acadêmica, erudita, no entanto, não se aplicar na vida, porque para que estarmos vivos? A humanidade está viva porque fazendo essas coisas que em nada encaixam bem, que nada alternam para o bem, que só encadeiam o mal. É algo estranho. O que é vida? Porque vivemos. Devemos pensar nisso. Muito. Há uma série de coisas. Há uma série de coisas que queriam catar-se a pessoa. Há gajos e gajas que é só ouvir eles e elas a falarem. Meu Deus! Há vídeos no YouTube que eu comecei a ver de pessoas que eu vi. Meu Deus! Até parece que há um casamento de ideias aqui. Eu agora penso que há um tipo de pessoa em cada país que vai ter um pensamento mix igual, no mínimo uma. Quer dizer que no mínimo há quase 194 pessoas que pensam de forma parecida, de forma igual, de forma encadeada nisto, sobre como viver a vida. Isso de ter muitos termos difíceis, muitas palavras que os outros não entendem para demonstrar as nossas técnicas, o quanto estudamos, o grau elevado que temos, mas não sabermos viver, não sabermos encaixar, encadear, alternar com outros, de nada vale. As palavras são só bolhas de ar. Por mais lindas, por mais eruditas que pareçam, só são blu, 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 blu. E a vida. Todos que produzem bolhas de ar precisam de viver. Onde é que está a ciência-vida? Onde é que está a prática da ciência-vida? Precisamos disso. Precisamos muito disso. Pensar numa história que o encadeamento é contado por uma pessoa, o encaixe é feito por uma planta e, por último, a alternância é feita com um animal. Interessante para mostrar os vários tipos de vida que temos aqui. Seria uma fábula interessante, dependendo do número de páginas, porque todos podemos aprender com os outros. Principalmente os humanos é que aprendem, mas também os animais aprendem.
O homem pode aprender muito das plantas e aprende muito, até cria ciência com plantas e animais. Muita coisa, mas o homem tem ficado cada vez mais estranho. É muita conversa, muitos discursos, no entanto, continuam a aumentar, desculpem, em estupidez. Não se sabe porquê. Não se sabe porquê. Não se sabe realmente porquê. Estes dinheiros que os bancos têm, tanto dinheiro, vai aonde? E às vezes há gatos, há roubos, mas depois o banco se refaz, consegue ter dinheiro. Esses prédios que as guerras destroem, esses dinheiros todos, quando desaparecem, mas depois se reconstrói. Porquê? Porque há recursos biológicos, físicos, humanos, terrestres, da flora, da fauna. Então, o mais importante é a terra, é a planta, é o animal. Não o dinheiro, não essa existência monetária, essa existência capitalista. Guerra tira muito dinheiro, guerra dá muito dinheiro. Matam-se e olham-se, assistem-se a se matarem, a serem mortos. Não é desta alternância, deste encadeamento, deste encaixe que se precisa. E depois contamos essa história e ganhamos prémio. Prêmio que vai ficar só conosco. Tanto dinheiro só conosco. Já fomos ver os pobres. Fomos viver a vida deles. Já fomos ver os ricos. Fomos viver a vida deles. Todas as vidas, formas de vidas têm coisas boas e coisas más. Tem erros, tem acertos. Todos. Se os pobres de hoje forem os ricos de amanhã, provavelmente vão cometer os mesmos erros que os ricos de hoje. O problema está aqui. Na ansiedade de ter mais, sempre mais. Aquele vive bem, eu estou a viver mal, mas quando eu tiver a vida que ele tem, verei que não é bem assim, que é muito stress. A paz é necessária, a compreensão é necessária. Parece um discurso rebatido, no entanto, necessitamos disso. No fundo, o nosso narciso vê que esta eco é necessária, essa repetição para o nosso ego é necessária para que tentemos mudar alguma coisa. Tem de haver uma diferença entre quem pensa e quem não pensa. Os animais andam a fazer coisas grandiosas há muito tempo. Os formigueiros, os poleiros, as tocas, forma de reprodução, peixes que nadam, fazem desova, continuam a nadar até o fim da sua vida, mas enquanto nadam, alimentam outros, são alimentados por outros. Muita coisa boa, muita coisa. Existência de um humano, 2 humanos, depois 3, depois 4, até chegarem aos mais de 8 mil milhões. E estamos nisso, estamos assim. A terra manda, as plantas mandam. A riqueza está na terra, está nas plantas. Está na comida, está na vida. Então, a vida é a ciência do tudo, a ciência do todo. Vamos viver, vamos encadear, encaixar, alternar a nossa vida para nos compreender mais. O modo narrativo é extensivo, traz muitas coisas, mas para narrar o quê? Para narrar vida, qualquer tipo de vida, fictício ou real. Então, o modo narrativo leva-nos à vida. Os animais também narram as suas histórias. Estamos a aprender com eles. As plantas narram as suas histórias. Há o exemplo de 3 plantas lá em casa que são da mesma espécie. São abacateiros.
plantei-os ao mesmo tempo, no entanto, um começou a crescer. Depois, uma das minhas cadelas partiu as folhas e um pouco do caule. Achei que a planta iria morrer, mas não morreu. Como as raízes ainda estavam, a planta de abacateiro, a semente do abacateiro, voltei a pôr. Enquanto a planta tentava se debater para crescer, outras já estavam a crescer muito altas. Ela brotaram três braços nela. E o braço que ficou mais alto continuou a crescer, os outros dois morreram por si só. Isso é a inteligência da planta, escolheu o mais forte e deixou. Ou os outros dois viram que aquele é o mais forte e o deixaram para não gastar energia, concentraram a energia só num. Da mesma forma, nós vamos concentrar a energia só num na vida. Vamos deixar o nosso ego morrer, murchar, porque não vai tirar a força daquele que tem que crescer, daquela que tem que crescer, que é a vida. Vamos deixar isso acontecer. Já estou no minuto 36, estou indo muito bem hoje. Não, tem que acabar, o telefone ainda fica cheio, nem sei quantos gigas isso vai ter para depois partilhar, mas deixar crescer a vida em nós. As plantas fazem muito isso, mesmo quando se cortam as folhas, em vez de crescer uma que foi cortada, crescem duas menores. As plantas são excelentes, os peixinhos, também crio peixinhos e vejo muita coisa. Se virem uma desova de caracol, é algo interessantíssimo, um pouco chato porque demora muito. Eles vão pondo ovos um a um e fazem um ninho, e o ninho não pode cair na água, fazem fora da água, durante algum tempo depois vão caindo para a água. Isso dá para criar muitas histórias, dá para criar também recursos para se ganhar dinheiro. Pensar em coisas da natureza para o bem, tudo é vida. Vida em comunidade, vida boa, vida para alertar outros. Bem, era isso que eu tinha. Continuemos então a ser fortes. Deixemos de pensar que deve ser uma constante sermos prótons encadeados, elétrons encaixados, nêutrons alternados. Deve existir alguma mudança. Encadeamento sim, encaixe sim, alternância sim, mas não sempre. Mudar isto. Mais importante é a vida. Que vivamos. Ntumanyonga.